Bom dia. Estudantes de agronomia em Imperatriz realizam pesquisa em feiras da região tocantina. 146 casos de microcefalia continuam sob investigação no Maranhão. No estúdio vamos falar sobre o Dia da Água e a importância da preservação desse recurso. E mais, piloto de 14 anos do Maranhão vai representar o Brasil no Campeonato Kart da Europa. Hoje é 22 de março de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Com a proximidade da Páscoa, o Procon realizou uma pesquisa que apontou uma variação de quase 220% no preço do pescado em São Luís. Ao todo, 9 estabelecimentos foram pesquisados, entre eles o Mercado Central e o Mercado do Peixe na Praia Grande. Dentre os 51 itens da lista, o campeão foi o quilo do peixe piau, que alcançou uma variação de 217%, chegando a custar R$ 6,29 em um supermercado aqui da capital e até R$ 20 na feira da cidade operária. Os detalhes dessa pesquisa e os preços entre um local e outro você confere no portal idifusora.com. Em Imperatriz, estudantes de agronomia realizaram uma pesquisa nas feiras da região tocantina. O resultado vai servir como base para incentivo à produção hortifrutigranjeira da região. A lista de frutas e verduras nas mãos do professor Milton não é uma lista de compras. É o resultado da pesquisa realizada entre os meses de outubro de 2015 e janeiro de 2016. Nós utilizamos o cálculo de fluxo contínuo, que é acompanhar o preço na origem até o consumidor final. Além do tomate, cebola e batata doce, as frutas também poderiam ser vendidas mais baratas em Imperatriz se fossem compradas de produtores aqui do município. Um exemplo disso é a manga, que sofreria uma redução de até 35% no valor do quilo. Esse serviço de trabalho do professor aí é um bom trabalho, principalmente para quem está produzindo, né? Incentivar mais gente a produzir aqui na nossa região. E a variação não é vista só entre uma feira e outra não. Na barraca ao lado, o valor pode sofrer um aumento ou redução. Nós compramos de manhã para nós revender. Aí, se a venda estiver ruim, os horteiros abaixa o preço, mas não abaixa o que eles botaram para nós. O resultado da pesquisa dos alunos de agronomia e do professor Milton será repassado à Secretaria de Abastecimento e Agricultura de Imperatriz. Vai servir como base para a formação de projetos visando o incentivo à produção de hortifrutigranjeiros para melhorar a qualidade e o preço aos imperatrizenses. O Tribunal de Justiça do Maranhão iniciou o pagamento dos credores dos precatórios do Estado do Maranhão, que totalizam a soma de R$ 70 milhões, conforme repasse realizado pelo governo estadual. Inicialmente serão quitados os débitos com os preferenciais da lista de dezembro de 2015 e de março de 2016, com teto equivalente a 60 salários mínimos. A preferência contempla idosos e portadores de doenças graves. Esta é a segunda etapa de pagamento de precatório realizada pelo Judiciário maranhense este ano. A primeira foi na primeira quinzena de março, quando foram pagos 6,9 milhões a credores do município de São Luís. A Bovespa teve alta de 0,7% com 51.171,55 pontos. O dólar teve alta de 0,8%, está cotado a R$ 3,61. O peso argentino também teve alta de 2,0% e custa hoje 25 centavos. Já o euro teve queda de 0,69% e custa R$ 4,05. Falando ainda da proximidade da Páscoa, tem gente aproveitando a data para ganhar um dinheiro extra. Para isso é preciso dedicação e, claro, criatividade. Ovos de chocolates caseiros de todos os tamanhos e para todos os gostos. A Laís aprendeu a fazer ovos de chocolate com uma irmã. Prepara tudo com muito carinho para satisfazer cada cliente. Um negócio que tem gerado bons lucros. Todos os anos tem aquela novidade. O que sai mais é o de brigadeiro tradicional, mas também o de coco, castanha, maracujá. A novidade desse ano são os ovos de colher recheados, que está saindo bastante. Opções de recheios é o que também não falta. O cliente é quem escolhe, mas quem pensa que é fácil preparar tudo isso se engana. É preciso passar horas desenvolvendo passo a passo e até perder noites de sono. Muito cansativo. Tem dias que eu vou dormir
tarde, da noite, só fazendo os ovos de chocolate, mas é muito satisfatório. Satisfatório mesmo. A jovem diz que chega a lucrar e muito com as vendas. Tem cliente que vem de longe e pede encomendas. Mas não é só a Laísa que investe no ramo, não. Empresas em Caxias também apostam nos ovos de chocolate caseiros. Nesta panificadora, eles estão por toda parte com preços de pechincha. Tem até cestas decoradas. Em meio à alta de impostos sobre esses produtos, os ovos caseiros são uma ótima pedida para quem quer saborear e economizar ao mesmo tempo. Em tempo de crise, a dica é essa, né? Criatividade. E no próximo bloco você vai ver as discussões pelo Dia Mundial da Água. Agora são 7h38. Você acompanha imagens ao vivo do tempo na capital. Tempo nublado em São Luís, imagens também da Praça Gonçalves Dias. A Secretaria de Estado de Saúde informou que até ontem, dia 21, no Maranhão, de acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, o total de casos notificados de microcefalia de 2015 a 2016 é de 230. Destes, 31 casos de microcefalia foram descartados e 53 casos foram confirmados. Sob investigação estão 146 ocorrências no Maranhão, em 79 municípios. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado para esta terça-feira. Instabilidades se formam sobre algumas áreas da região Nordeste. No sul do Maranhão, chove a qualquer hora do dia. Em Colinas, a previsão é de 23 a mínima e 37 a máxima. Em Chapadinha, as temperaturas devem oscilar entre 24 e 34 graus. Em Santa Inês, 24 e 33 graus. O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, e é comemorado hoje, dia 22 de março. Mas uma série de atividades devem ocorrer durante toda a semana aqui na capital, como plantio de mudas, palestras sobre educação ambiental e sensibilização para o uso da água junto à população. Em São Luís existem 12 grandes bacias hidrográficas. Da década de 80 para cá, a situação dos rios se agravou. Hoje, segundo especialistas, todas essas reservas que no passado eram de água doce estão em condições de comprometimento. Elas estão relacionadas a 3 fatores principais. Primeiro, uso e ocupação inadequado de diversos espaços, transformação consequente das paisagens naturais em paisagens urbanas e o terceiro elemento é a supressão de nascentes, de margens de cursos d'água e também das áreas mais elevadas que funcionam como recarga da água subterrânea. Nesta palestra, o destaque foi para as ações de preservação e conservação de mananciais. Entre os assuntos levantados e visto com preocupação está a reserva do Batatã, que nos últimos anos tem sofrido um sério processo de assoreamento, chegando a represar absolutamente nada de água. Não depende só da chuva, nós precisamos também nós temos o escoamento superficial e nós temos também as áreas de infiltração, porque o Batatã, ele se alimenta tanto da água da chuva quanto também da água subterrânea. A Semana de Gestão das Águas, uma iniciativa da Prefeitura de São Luís por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem o objetivo de trazer à tona que medidas podem ser adotadas para proteger os mananciais. No seminário realizado, especialistas forneceram informações que servem de alerta no que se refere à preservação de um dos bens mais preciosos de nosso planeta, a água. Nesta terça-feira, 22 de março, data em que se comemora o Dia Mundial da Água, discussões como essa darão lugar a atividades demonstradas na prática. As ações desenvolvidas no Parque do Bom Menino serão voltadas a estudantes de escolas públicas. Na oportunidade, todos serão orientados de como preservar as reservas de água doce e também o meio ambiente que pede socorro. Se nós tivermos essa base bem consolidada a respeito da conscientização dessas crianças quanto à manutenção e preservação do nosso manancial, com certeza a gente vai garantir esse recurso natural às gerações futuras.
A Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, os fóruns e cartórios eleitorais não vão funcionar a partir de amanhã, dia 23, quarta-feira, até sexta, devido ao feriado da Semana Santa. A volta do expediente normal ocorre na segunda-feira, dia 28 de março. É cada vez maior a presença de mulheres no trânsito de cidades do Maranhão. Muitas delas estão preferindo as motocicletas. É o que mostram os números do Detran, que apontam ainda uma alta na quantidade de habilitações emitidas nos últimos anos. A dona Dulce tem 51 anos e há 4 tirou a carteira de motorista de categoria A, que permite que a pessoa pilote motos. Ela sempre foi apaixonada por veículos de 2 rodas, mas conta que no começo foi um pouco difícil se adaptar ao trânsito. Eu senti medo, não vou dizer que não, né? Mas a partir do momento que a gente vai pilotando, a gente vai desenvolvendo, a gente vai acostumando, né? Com a moto, e aí foi tempo que eu entrei no grupo de motociclista e fui me desenvolvendo. Apesar das dificuldades, a paixão pelo universo das motos falou mais alto. Tanto que hoje em dia ela até faz parte de um grupo de motociclistas e entre as mulheres da equipe, ela é a única que pilota. É uma coisa muito gostosa, estar junto com eles ali, a gente se encontra, a gente se reúne, a gente está sempre junto, né? Nós somos 13 integrantes. Nos últimos anos, o número de mulheres que tiraram habilitação para pilotar motos cresceu. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, somente de janeiro para cá, mais de 800 novas motociclistas passaram a circular pelas vias do estado. Ainda segundo o órgão, em 2015, esse número chegou a 7.032 e em 2014, 6.686 mulheres. Para muitas delas, a escolha está ligada à comodidade e facilidade para se locomover no trânsito. Mas para dona Dulce, foi questão de amor mesmo. É uma coisa que eu gosto de fazer, é pilotar moto, sair, passear na avenida, principalmente na avenida. E chama muita atenção, entendeu? E já encontrei várias pessoas que me chamou de corajosa. Eita, você é corajosa. Pilotar uma moto, eu não tenho coragem. Eu digo, pô, então não compre uma, porque tem que ter coragem, né? E no próximo bloco você vai ver, o Maranhão terá um representante no campeonato de kart da Europa. Agora são 7h47. O Bom Dia Maranhão volta já. Imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar, em São Luís. E o Maranhão terá um representante no campeonato de kart da Europa. Além deste, Henry vai passar por outras competições nacionais e sul-americanas. Ele ainda é adolescente, mas na bagagem carrega vários títulos. Henry Forrest já participou de dezenas de campeonatos e coleciona medalhas. A última conquistada foi durante o fim de semana no Campeonato Maranhense de Kart. Eu participei aqui em São Luís, eu participei da primeira etapa do Maranhense de kart, eu ganhei a etapa. Como que tu te sentiu? Foi legal voltar para cá, né, correr mais, foi muito legal. Henry começou a competir ainda pequeno, com apenas 6 anos, com incentivo do pai, que também era piloto. Aos 9 anos, conseguiu seu primeiro troféu. Foi muito legal, né, foi uma coisa que me incentivou a continuar, que eu vi que eu tinha chance de ir bem e me ajudou muito. Com uma rotina complicada e uma agenda repleta de compromissos, Henry precisa de uma ajudinha e para isso conta com o Diego, que acompanha há 4 anos. Graças a Deus vem tudo dando certo, né? Equipamento, tudo correspondendo como esperado e a gente pretende aí fazer uma boa temporada aí, se Deus quiser. O jovem talento agora se prepara para uma intensa temporada fora do país. 51 pilotos de 39 nacionalidades irão participar do campeonato kart na Europa, entre eles o Henry, do Maranhão, representando o Brasil. E ele nos revela que a expectativa para a disputa não poderia ser diferente. Eu espero comemorar muito, né? Porque vai ser um grande campeonato, que vai ser muito difícil de conseguir o título, mas que, se Deus quiser, a gente consegue. E
como nós falamos desde o início da edição do Bom Dia Maranhão, hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. E a gente tem falado a respeito da importância da preservação desse recurso hídrico, porque a situação é preocupante, pois poderá faltar no futuro próximo água para o consumo de grande parte da população mundial. Por isso, a importância de criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para tentar resolver esse problema. Sobre o assunto, eu converso agora no estúdio com o professor Lúcio Macedo, que é doutor em saneamento ambiental. Bom dia, professor. Bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Na sua avaliação, as comunidades e as autoridades já atentaram realmente para a importância de se desenvolver métodos para preservar esse recurso hídrico? Infelizmente, ainda há muito por fazer. As comunidades só dão valor quando falta. E a água tem um bem econômico, não só social, não só sanitário. Infelizmente, faltam ainda as tomadas de decisão para que isso aconteça. A crise hídrica está aí e ela incomoda a todos. O senhor falou uma coisa bem verdadeira. Em São Paulo, por exemplo, as pessoas o país inteiro só se focou nesse detalhe da preservação da água depois que São Paulo enfrentou problemas no abastecimento. Só que aqui, por exemplo, na região Nordeste, né, esse problema da falta d'água já é uma realidade há alguns anos. Aqui na região Nordeste, existe, na sua avaliação, um risco da gente passar por uma crise parecida com essa que aconteceu em São Paulo? Sem dúvida. A disponibilidade hídrica, quando você compara com a demanda, no Nordeste, ela é preocupante. E no nosso caso específico do Maranhão, nós temos uma certa abundância de água, mas o quantitativo de água salgada é muito superior ao de água doce. E de apenas 3% de água doce, nós consumimos algo em torno de 0,5%. E sem dúvida fica muito vulnerável a disponibilidade quando nós tratamos de água para abastecimento público. Essa é a nossa realidade. A perda dos mananciais, por exemplo, aqui da ilha, tem uma ligação direta nesse problema? Sem dúvida, nós tínhamos 7 reservatórios que, infelizmente, os 6 foram totalmente dizimados, estão degradados, não estão mais operando e resta apenas o Batatã. Motivo que nessa Semana da Água, e especialmente hoje, que é o Dia Mundial da Água, é feita uma série de discussões a respeito. A probabilidade de nós perdermos o Batatã, uma reserva de 4,6 bilhões de litros de água, que poderia atender mais de 100 bairros, com certeza é algo bastante triste constatarmos a possibilidade de perdermos todos os reservatórios da ilha, ou seja, São Luís não tem mais água para atender a São Luís. Dependemos e somos vulneráveis à questão do rio Itapecuru. Somos reféns do Itapecuru. Na sua avaliação, ainda não se tem dado importância devida a essa questão do reservatório do Batatã, porque a gente sempre vem falando e mencionando que esse reservatório tem funcionado com um nível muito baixo, né? Eu fiz um estudo sobre a bacia dentro do Parque Estadual do Bacanga e hoje nós temos uma quantidade de 30 bairros de invasões que surgiram naquela região e várias outras atividades, agricultura, indústria, e com isso se perdeu principalmente os alimentadores, como o rio Batatã, o Tibirizinho, e hoje o nível é muito baixo. Nós temos 5% só de água, apesar das chuvas, no reservatório de 9 metros de altura, nós temos apenas meio metro de água. Essa é a nossa realidade. Na sua avaliação, é possível apontar soluções para tentar minimizar os impactos desse problema? Sim, nós temos que fazer os estudos, boa parte desses estudos existe, nós temos trabalhado nesse sentido, no entanto ainda falta muito a ser feito. O próprio rio Itapecuru, que é o nosso abastecedor, ele foi feito um trabalho de continuidade do sistema Italuís, o Italuís 2, e foi parado. Nós temos que retomar esses trabalhos e garantir as reservas hídricas ainda existentes na ilha, como por exemplo os poços. Hoje é preocupante a ocupação de áreas de bacias onde existe poço, como é o caso do Paciência, e essa ocupação desordenada tem feito a diminuição das vazões dos poços. Então nós temos que hoje já pesquisar para o futuro, para, por exemplo, 2036, como será daqui a 20 anos o abastecimento da cidade de São Luís. A gente sempre tem visto também a criação de alguns comitês de bacias nesse aspecto. Qual é a importância de um comitê como esse? A exemplo do que a gente viu, eu presenciei muito isso no Sul, por exemplo, São Paulo teve uma crise de 2012 a 2015. Em 2016 não existe mais crise hídrica em São Paulo. As providências foram tomadas e uma ajuda da chuva. Mas nós temos também a mesma condição de fazermos isso no Maranhão. Existe apenas um comitê que não ainda está muito atuante no rio Munim,
Nós temos necessidade de criar o comitê do Itapecuru. Existe também um comitê ainda incipiente no rio Mearim. Mas esses 3 rios são imprescindíveis para o abastecimento de grande parte dos municípios maranhenses e nós temos que incentivá-los. Mas antes deles, nós temos que fazer o plano de recursos hídricos. Nós não temos um plano de recursos hídricos para o Maranhão. E essa deve ser uma meta principal da Secretaria do Meio Ambiente Estadual, sem o qual nós não vamos ganhar força junto ao cenário nacional e nem garantir o direito de água para todos, que é o objetivo do governo atual. Ou seja, nós estamos extremamente atrasados quando se fala nisso, né? Já que não se tem ainda um planejamento para elaborar esse plano, né? Exatamente, a Lei das Águas, ela é de 97 e nós estamos ainda tateando nessas questões. É preciso que hoje se faça uma reflexão no Dia Mundial das Águas sobre a necessidade de planejamento e de tomada de decisão. É essa a nossa grande perspectiva e esse é o nosso grande desafio. Ou seja, o dia hoje é realmente para reflexão, né? Exatamente, mas também de ações, porque a educação ambiental é necessária para nós mantermos a qualidade dos nossos rios, dos nossos mananciais, mas é também de mobilização da comunidade, porque ela vai ser a principal atingida com relação a um futuro problema de crise hídrica dentro da cidade de São Luís. É verdade. Professor Lúcio Macedo, doutor em saneamento ambiental, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade. Participe do nosso jornalismo enviando fotos, vídeos e denúncias. O nosso número do WhatsApp é o 99182-3798. Siga também a TV Difusora no Instagram, @DifusoraTV, para acompanhar os bastidores e notícias no @iDifusoracom. Acompanhe também o nosso portal e as principais notícias do Maranhão. Essa entrevista com o professor Lúcio Macedo você acompanha daqui a pouquinho no nosso portal idifusora.com, assim como as reportagens exibidas na edição de hoje. E o Bom Dia termina agora. Outras notícias, fique ligado, acompanhe a nossa programação. Até amanhã.